No dia 20 de janeiro de 2025, deu-se o grande retorno de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos da América. Esta data certamente sacudiu e dividiu o mundo todo. Em um discurso que dividiu opiniões e inflamou o cenário global, Trump, sem papas na língua, abertamente declarou: "Estamos devolvendo a América aos americanos. Hoje começa a era de ouro dos Estados Unidos. Vamos restaurar o sonho americano e colocar os interesses dos americanos acima de tudo." Essa foi uma mensagem clara e direta: nacionalismo extremo, prioridade absoluta aos interesses americanos e uma promessa de impacto mundial. Assim, este momento marca o início de uma nova era com consequências que podem redefinir a política global e reacender as gritantes tensões que já existem no mundo inteiro. Entre as primeiras medidas assinadas, destacam-se decretos focados em imigração, comércio internacional e segurança nacional. Estas ações já começaram a gerar repercussões dentro e fora do país, indicando que os próximos anos serão marcados por grandes desafios e conflitos geopolíticos. Então, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo para não perderes nenhuma novidade no nosso canal Black Bull. Nos primeiros dias de sua administração, milhares de imigrantes ilegais foram detidos, com ordens de deportação em massa sendo aceleradas. Além disso, Donald Trump tomou uma segunda decisão muito polêmica. Agora, os imigrantes que solicitam asilo são obrigados a esperar no México. Enquanto isso, o governo seguiu por uma outra decisão muito mais dura. Ou seja, o governo americano decidiu também desativar o aplicativo utilizado pelos imigrantes para formalizarem o pedido de asilo nos Estados Unidos da América. Esta medida deixou milhares de pessoas profundamente aterrorizadas, desamparadas, presas em situações precárias e sem qualquer suporte imediato ou de segurança de vida. Donald Trump descreveu essas ações como, abre aspas, restaurar a ordem e proteger os interesses americanos, fecha aspas. Mas esta decisão gerou um impacto devastador nas comunidades de imigrantes e levantou imensas críticas severas de organizações internacionais sobre a violação dos direitos humanos. A fronteira sul dos Estados Unidos da América tornou-se palco de tensões crescentes, com protestos de ativistas de direitos humanos e líderes de países latino-americanos condenando estas medidas. No entanto, para Trump, estas medidas são mais do que necessárias para proteger os empregos e a segurança dos americanos. E no meio de tudo isto, há uma questão que não se quer calar: quais são os impactos dessas políticas? Os possíveis impactos destas políticas prometem ser incrivelmente devastadores. Especialistas alertam para uma crise econômica e humanitária de proporção alarmantemente colossal. Com milhares de imigrantes forçados a esperar no México ou deportados tão rapidamente como que na velocidade da luz para os seus países de origem, as condições nos campos de refugiados e nas fronteiras podem certamente não ser suficiente para fazer face a esta grande demanda, levando a um aumento significativo no número de famílias cada vez mais desabrigadas, expostas ao relento, ao céu aberto, com fome, violência e aos mais distintos tipos de crimes. Nos Estados Unidos, setores como agricultura, construção e serviços que tradicionalmente dependem da mão de obra imigrante podem enfrentar grandes escassez de trabalhadores, aumentando os custos e desacelerando significativamente a economia americana. Já nos países de origem, que muitas vezes já sofrem com instabilidades políticas, social e econômica, o retorno em massa de deportados pode agravar ainda mais as crises internas, gerando novos fluxos migratórios. Com um punho de ferro, Trump já autorizou a rusga de todos os estrangeiros ilegais
ou sem documentos de legalização e deu ordens expressas para as forças policiais caçarem todos os imigrantes indocumentados em suas casas, trabalhos e até mesmo dentro das igrejas, pelo que, desde a sua então tomada de posse e assinatura dos respectivos decretos presidenciais, muitos imigrantes vivem completamente encurralados, às escondidas e com grande medo de saírem às ruas para realizarem suas atividades normais. Ainda que, numa fúria descontrolada e com um punho cerrado, Trump equivocadamente julga ser tão urgente e necessária a aplicação dessas políticas. Vale ressaltar que estas ações certamente podem desencadear uma espiral de instabilidade em escala global. Donald Trump destacou que o Canal do Panamá pertencia aos Estados Unidos da América e foi entregue ao Panamá durante o governo do presidente Jimmy Carter em 1977 e classificou esta decisão como um erro histórico que prejudicou imenso os interesses americanos por décadas. Ferozmente, ele argumentou que desde então o Panamá tem aplicado tarifas desproporcionais às embarcações americanas e favorecendo a China, permitindo que os países asiáticos ampliem suas influências na região estratégica. Diante disto, Trump disse abertamente para o mundo: o Canal do Panamá é estratégico para os Estados Unidos e certamente não permitiremos que ele seja utilizado contra nós e beneficiando a China. Neste momento, estamos oficialmente tomando de volta o que é nosso por direito. A justificativa oficial é garantir segurança e estabilidade na região, mas muitos analistas enxergam nisto uma tentativa de aumentar a influência dos Estados Unidos na América Latina. Essa decisão gerou reações imediatas do governo panamenho, que classificou a medida como uma interferência em sua soberania. Enquanto isto, outros países como a China, que possui grande interesse no comércio marítimo na região, estão monitorando a situação de perto. A declaração do presidente dos Estados Unidos da América, ou seja, de Donald Trump, continua inflamando tensões globais, com aliados regionais expressando preocupações sobre um possível conflito e a China prometendo responder à medida. Especialistas alertam que a retomada pode desencadear sanções internacionais e criar um impasse diplomático no hemisfério ocidental. Dentre muitas consequências resultantes desta movimentação, destaca-se a possível escalada de tensões com a China e um aumento do sentimento anti-americano na América Latina e Europa. Com tudo isso acontecendo, é muito provável que muitos criminosos tirem proveitos do caos, aproveitando-se da vulnerabilidade das famílias expulsas do território americano, e uma nova estatística obscura que raramente vira manchetes de jornais certamente crescerá, com desaparecimentos, sequestros e separação de muitas pessoas ou famílias e toda sorte de caos sociais, uma vez que muitos destes imigrantes haviam vendido suas propriedades e economizado o dinheiro de toda uma vida para entrarem ilegalmente nos Estados Unidos e hoje simplesmente observam a vivo e a cor os seus sonhos sendo completamente diluídos. As ações em torno do Canal do Panamá e as políticas protecionistas trouxeram incertezas para o comércio internacional, com mercados reagindo de forma volátil. A Europa está aterrorizadamente preocupada diante das ameaças de Trump de aplicar altas tarifas comerciais e de penalizar os países europeus que não contribuem pagando suas cotas na OTAN. Este medo, até um certo ponto, reflete a própria irresponsabilidade dos líderes europeus, que durante anos subfinanciaram suas operações com a aliança, enquanto se beneficiavam do apoio financeiro dos Estados Unidos da América por longos anos. Além disso, muitos governos europeus alimentaram uma narrativa de oposição a Trump, estavam contra Donald Trump, fizeram de suas campanhas eleitorais um palco perfeito de críticas, difamações em jornais e apoiaram cegamente o Partido Democrata norte-americano na esperança
de manterem os seus benefícios financeiros. Mas, infelizmente, o jogo virou. Hoje, a Europa se vê profundamente aflita em aceitar as consequências das suas irresponsabilidades. Internamente e a nível social, os Estados Unidos da América também enfrentam divisões com protestos e debates acalorados sobre o impacto das medidas aplicadas por Donald Trump sobre a sociedade norte-americana. E, novamente, olhando para Donald Trump, há uma questão que não se quer calar. A questão é, mas será que essa estratégia aplicada pelo governo Trump pode realmente fortalecer os Estados Unidos da América no médio e longo prazo? Ou os riscos diplomáticos e econômicos acabarão levando os Estados Unidos à ruína com efeitos nefastos na economia global, sem deixar de considerar que os Estados Unidos lideram há mais de 3 décadas o ranking de país mais endividado do mundo? Os primeiros dias da nova administração de Donald Trump já mostraram que este será um período de grande turbulência. Será que as coisas continuarão linearmente tão aquecidas assim? Ou Donald Trump está apenas buscando por atenção e respeito pelo mundo todo como pacificador, com um suposto braço de ferro para fortalecer ainda mais os Estados Unidos da América? E aí, o que você acha destas decisões iniciais do governo Trump? Como os Estados Unidos da América pensam em cobrir o enorme desemprego que estas políticas originarão pela deportação e expatriação em massa que está acontecendo agora? Como essas medidas podem impactar a economia e o futuro da geopolítica mundial? Deixe sua opinião aqui nos comentários, inscreva-te no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo com mais pessoas. Obrigado, fique com Deus e tchau!